Porque Nazaré é especial. À primeira vista, Nazaré parece uma típica praia europeia, com uma costa arenosa e, durante grande parte do ano, águas relativamente calmas. Quando as condições estão calmas em alto mar, você pode ter um dia de praia bem normal em Nazaré. Cânion da Nazaré, mas, próximo à costa, o fundo do oceano é tudo menos normal. É o lar do Cânion da Nazaré, uma fossa subaquática com 230 km de extensão e até 4.877 metros de profundidade. E é esse cânion subaquático que transforma ondas comuns em monstruosas. Quando as ondas se aproximam rapidamente da costa portuguesa, o Cânion da Nazaré as divide em duas partes. Parte da água mergulha no cânion enquanto ainda avança. O restante da água avança, criando o mesmo tipo de onda que ocorre em qualquer lugar onde um continente encontra o mar. O Cânion da Nazaré termina bem na Praia do Norte, em Nazaré. Nesse ponto, a água que entra no cânion é empurrada para cima, em direção à costa portuguesa. Essa parede de água se combina com a onda da superfície. As duas se acumulam, criando uma onda dupla especialmente grande. Interferência construtiva. Como explica Edward Santilli, professor de física na Universidade Thomas Jefferson, na maioria das vezes, as ondas interagem aleatoriamente e não produzem nada de especial. Mas se elas se encontram da maneira certa, elas podem se aniquilar, interferência destrutiva, ou unir forças para criar uma nova onda maior, interferência construtiva. Nazaré é um ótimo exemplo de interferência construtiva. É o cânion costeiro que torna a interferência construtiva uma força tão potente na Praia do Norte, em Nazaré. Ondas em águas rasas viajam mais lentamente do que ondas em águas profundas, explica Santilli. As ondas tendem a desacelerar à medida que se aproximam da costa. Mas isso significa que a frente da onda pode estar em águas mais rasas do que o meio ou a parte de trás, fazendo com que as partes posteriores da onda alcancem a frente. À medida que isso acontece, a onda se torna mais estreita, mas toda essa água precisa ir para algum lugar, então ela sobe, a onda fica mais alta. Saltando para alturas lendárias. Há mais um fator que amplifica as ondas da Nazaré, uma corrente que percorre a costa local. Devido à natureza do cânion costeiro, as ondas gigantes da Nazaré vêm do sudoeste e, na prática, seguem para norte e leste quando quebram na Praia do Norte. Mas em condições ideais de ondas grandes, Nazaré recebe ventos a menos de noroeste que empurram a água para o sul ao longo da costa, e essa água cria uma espécie de barreira. À medida que as ondas gigantes chegam do sudoeste, elas atingem essa corrente que corre de norte a sul. As ondas maiores e mais fortes do sudoeste se projetam acima da corrente da costa. Pense em como seu carro salta quando você passa por uma lombada em alta velocidade. Este elemento final de salto dá às ondas de Nazaré sua altura lendária. Temporada de ondas grandes. Se você voltar e olhar a lista de ondas que quebraram recordes mundiais, notará outra tendência. Todas foram surfadas no final do outono e início do inverno. Isso se deve ao fato de que o outono e o inverno são as principais estações para grandes tempestades no Oceano Atlântico Norte. Lembre-se de que o vento é a gênese de quase todas as ondas oceânicas. No entanto, para que grandes ondas se formem, esses eventos de vento precisam ocorrer bem longe da costa. As maiores tempestades de inverno do Oceano Atlântico ocorrem a centenas de quilômetros da costa de Portugal, mas, com o tempo, produzem ondas que avançam para o leste, em direção à costa portuguesa, a velocidades cada vez maiores. Quando a água passa sobre o cânion da Nazaré, ela acelera ainda mais porque não há nada no cânion para dissipar a energia das ondas. Enquanto isso acontece no mar, os melhores dias de surf também contam com um vento suave de noroeste que empurra uma corrente de água para o sul ao longo da costa da Nazaré. Isso cria a barreira final de água que produz um efeito de cardume significativo, elevando as ondas ainda mais alto do que normalmente seriam. E isso nos leva a um último ponto sobre as condições ideais de ondas na Nazaré. Para que as ondas atinjam a altura máxima, as tempestades de inverno não deveriam estar ocorrendo diretamente na praia. Elas deveriam estar bem longe, no mar, enquanto a Praia do Norte recebe um vento noroeste moderado. Ondas médias versus ondas realmente massivas. As ondas do oceano ocorrem quando algo agita a água.
Em uma piscina, pode ser quando o valentão da vizinhança dá um salto gigante de um salto alto. Em mar aberto, as ondas podem parecer o rastro de uma lancha pilotada por um sujeito em crise de meia-idade. Em um cenário nada engraçado, ondas em cascata chamadas tsunamis vêm de terremotos subaquáticos que literalmente sacodem o oceano. No entanto, na maioria das vezes, as ondas do oceano vêm do bom e velho vento. Isso mesmo, as ondas quebrando na praia foram provocadas por rajadas de vento em algum lugar da costa. Mas é preciso mais do que apenas vento para criar ondas realmente gigantescas surfadas por surfistas como Maia Gabeira, Sebastian Steltner e Garrett McNamara em Nazaré. Um dos outros fatores por trás dessas ondas monstruosas é a configuração do fundo do oceano. Uma onda comum do dia a dia quebra na praia porque a água esgotou seu espaço. À medida que a água em movimento se aproxima da costa, a terra emergente empurra a água para cima, formando uma onda antes de quebrar sob a força da gravidade. O mesmo acontece em Nazaré, só que em uma escala muito mais dramática. Isso porque esse trecho de litoral não é uma praia comum. Os eventos de ondas grandes na praia do norte da Nazaré devem-se a 4 fatores principais. O enorme cânion de Nazaré permite que a água corra em direção ao litoral com impedância mínima. Uma onda dupla, criada quando a água salta para cima e se combina com ondas normais, quase literalmente resulta no dobro do tamanho. Quando os ventos terrestres sopram do norte para o sul, eles empurram uma parede menor de água em direção à onda gigante que vem do sudoeste, resultando em uma barreira de água no lado oposto. Tempestades acontecem no lugar certo, na hora certa. Se você vier a Nazaré no verão, encontrará águas calmas, pois, sem um grande evento eólico offshore, o canhão da Nazaré não consegue fazer sua mágica. Se você observar fotos e vídeos de dias de surf recordes, notará que não há uma tempestade violenta no céu. Aliás, se a tempestade estivesse diretamente sobre Nazaré, prejudicaria as condições ideais para o surf. Vale a pena visitar Nazaré, Portugal? Nazaré é uma cidade linda em Portugal que definitivamente vale a pena visitar. Localizada na costa atlântica, a cidade é conhecida por suas praias deslumbrantes. Há também muitos restaurantes e lojas excelentes para explorar. Por que as ondas são tão grandes em Nazaré, Portugal? Quando o canhão da Nazaré desemboca na Praia do Norte, as ondas criadas pelo cânion subaquático se combinam com as ondas da superfície para formar uma onda dupla. No inverno, tempestades na costa de Portugal criam grandes ondulações que levam a ondas gigantescas. Em que meses ocorrem as maiores ondas na Nazaré? Em Nazaré, Portugal, a temporada de ondas grandes geralmente ocorre entre outubro e março. Como funciona o surf em ondas grandes? Para surfar ondas grandes como as de Nazaré, você precisa ser rebocado. O surf rebocado envolve um parceiro em um jet ski ou helicóptero que ajuda os surfistas a cair em ondas grandes que eles não conseguiriam pegar apenas remando. A maior onda já surfada levou 2 anos para ser verificada. No mundo cheio de adrenalina do surf de ondas gigantes, surfar uma onda monstruosa não é só uma questão de coragem. É uma questão de timing, física e muita energia vinda do oceano. Poucos momentos na história do surf têm tanto peso quanto aquele que colocou a maior onda já surfada no livro dos recordes. Surfistas do Havaí a Portugal perseguem esses gigantes, cada um na esperança de pegar a onda que redefinirá os limites do esporte. E a comunidade das ondas grandes está sempre observando, medindo e debatendo o que realmente importa. Em outubro de 2020, Sebastian Steltner surfou uma onda na costa da Praia do Norte, em Portugal, que superou todas as expectativas. A confirmação só veio em 2022, mas o Guinness World Records registrou oficialmente a onda de Nazaré com 26,21 metros, 86 pés. Isso a torna a maior onda surfada na história, uma parede gigante de água que Steltner conseguiu surfar com precisão. O legado dos recordistas anteriores. Antes de Steltner, o brasileiro Rodrigo Coxa detinha o recorde anterior com uma onda de 24,38 metros, 80 pés, também surfada na Praia do Norte. A façanha de Coxa, em novembro de 2017, lhe rendeu um reconhecimento no Guinness World Records, e o vídeo viralizou. No feminino, Maia Gabeira estabeleceu um novo recorde mundial do Guinness para a maior onda já surfada por uma mulher nas mesmas águas portuguesas.
sua onda de 22,4 metros, 73,5 pés, em 2020 foi tecnicamente impressionante e um marco para surfistas. Qual é a maior onda gigantesca já registrada? A maior onda gigante já registrada mediu 25,6 metros de altura e foi detectada por uma plataforma de petróleo norueguesa no Mar do Norte em 1995, tornando-se a onda gigante mais extrema observada na história marítima moderna. Pesquisadores que estudaram essa onda notaram que ela ocorreu em um estado de mar relativamente agitado, caracterizado por ventos fortes e alturas de onda significativas, o que provavelmente contribuiu para sua formação extrema. 10 outros lugares com ondas recordes. À medida que a busca por ondas maiores e mais emocionantes continua, certos destinos ao redor do mundo se tornaram conhecidos por ondas recordes. Cada local tem suas próprias condições geológicas e oceanográficas únicas, que produzem algumas das ondas mais extremas conhecidas pela humanidade. Dos lendários tubos do Tyche às ondas ameaçadoras da costa oeste da Irlanda, estes destinos desafiam os limites do surf de ondas grandes. Aqui estão alguns dos pontos mais famosos onde os gigantes do oceano ganham vida. 1. Nazaré, Portugal, é famosa por suas ondas gigantes, atraindo surfistas de ondas grandes do mundo todo. O canhão da Nazaré, submerso, canaliza a energia das ondas diretamente para a Praia do Norte, produzindo algumas das ondas mais extremas já surfadas. 2. PAI, Tubarão, Maui Jos, também conhecida como PAI, é a meca da costa de Maui para surfistas que buscam o desafio de ondas gigantescas. Conhecida por suas poderosas ondas de inverno, Jos gera imponentes paredões de água que oferecem um passeio emocionante para aqueles com habilidade suficiente para surfar suas enormes ondas. Este destino é um marco na história do surf de ondas grandes, atraindo regularmente multidões para testemunhar suas ondas espetaculares. 3. Cortes Bank, Califórnia. Localizado na costa do sul da Califórnia, Cortes Bank é um monte submarino que produz algumas das maiores ondas do planeta. Este local é único devido à sua localização remota e ao fato de suas ondas quebrarem a quilômetros da costa sobre uma ilha submersa, o que o torna um desafio perigoso, mas irresistível para os surfistas. 4. Mavericks, California. Mavericks, no norte da Califórnia, é famosa por suas águas frias e infestadas de tubarões, além de ondas gigantes que quebram em recifes rasos. Este local se tornou um local histórico no surf de ondas grandes, sediando competições de prestígio que testam os limites até dos surfistas mais experientes. 5. Puerto Escondido, México. Conhecida como Oleoduto Mexicano, Puerto Escondido oferece algumas das ondas mais poderosas e perigosas do mundo. O beach break aqui é famoso por sua consistência e ferocidade, atraindo surfistas ávidos por encarar seus tubos rápidos e tubos grossos e pesados. 6. Waimea, Circa. A Baía de Waimea, na costa norte do Havaí, é um local histórico no mundo do surf de ondas grandes. Foi um dos primeiros pontos onde os surfistas começaram a desafiar as ondas gigantes e continuam sendo um campo de testes para aqueles que buscam deixar sua marca no esporte. As ondas icônicas atraem espectadores e surfistas a cada inverno. 7. Teahupo'o, Tahiti. Teahupo'o, no Tahiti, é talvez mais conhecido por seu recife de arrebentação visualmente deslumbrante, porém perigosamente raso. As ondas quebram tão perto da superfície que formam um tubo espesso e oco, proporcionando uma das ondas mais desafiadoras disponíveis para surfistas de ondas grandes, um verdadeiro teste de habilidade e nervosismo. 8. Cloud Break, Fiji. Cloud Break, na costa de Fiji, é um pico de surf de classe mundial, famoso por suas ondas longas e sinuosas e sua beleza intocada. Este recife quebra-mar pode suportar ondas que apresentam momentos significativos, oferecendo um paraíso para quem busca experimentar o surf de ondas grandes em meio ao esplendor isolado do Pacífico Sul. 9. Mullaghmore Head, Irlanda. Mullaghmore Head, na costa oeste da Irlanda, é famosa por suas ondas monstruosas de inverno, que atraem surfistas do mundo todo. As águas frias do Atlântico dão origem a algumas das ondas mais intimidantes da Europa, impulsionadas por ondas profundas que quebram em seu litoral acidentado. 10. Belharra, França. Belharra, na costa da França, é outro ponto turístico europeu com ondas gigantes.
Este recife de águas profundas ganha vida durante o inverno, quando as condições se alinham para produzir ondas gigantescas que podem ser vistas e ouvidas a quilômetros de distância. É um dos desafios favoritos dos surfistas de ondas grandes da região, aumentando o fascínio do cenário de surf de ondas grandes da Europa. A maior onda já surfada no mundo do surf de ondas grandes. Uma pergunta sempre ecológica na comunidade: alguém já surfou uma onda de 30 metros? Embora esse marco exato ainda não tenha sido oficialmente confirmado, um recorde foi quebrado nas ondas emprestadas de Nazaré, Portugal. Em 2020, o surfista alemão Sebastian Steldner surfou uma onda de 26 metros na Nazaré. Embora as especificidades possam variar, essa onda entrou no livro dos recordes e chamou a atenção do mundo, simbolizando o auge do que é humanamente possível no surf de ondas grandes. As marés são raras, rápidas e têm ondas épicas, com 54.563 km, 33.904 milhas. A costa do Alasca é tão impressionante quanto vasta. O 49º estado americano deve seu próprio nome a essa extensa fronteira oceânica. Alasca é uma corruptela em inglês de um termo Aleut que, segundo uma tradução, significa a costa onde o mar quebra as costas. Se você for até um lugar chamado Turnagain Army, no Golfo do Alasca, na época certa, poderá presenciar um espetáculo aquático realmente impressionante. O braço norte da enseada de Cook, o canal Turnagain Army, corta a área de anchorage. Normalmente, a água flui para a enseada, mas logo após a maré baixa, as ondas se movem na direção oposta e sobem o rio. Essas ondas podem ser épicas. As maiores chegam a ter de 1,8 a 3 metros de altura. Surfá-las se tornou um rito de passagem para muitos surfistas no noroeste do Pacífico. As ondas de Turnagain, Quirrecuan, são um exemplo bem conhecido de marés de pororoca, também chamadas de marés de maré, ou simplesmente pororocas. Embora esse fenômeno tenha sido observado em diversos locais ao redor do mundo, ele requer um conjunto muito específico de condições. Mas antes de nos aprofundarmos nelas, talvez seja uma boa ideia revisar alguns conceitos básicos sobre marés. Marés 101. De modo geral, as marés são obra da gravidade. Devido à influência gravitacional da Lua, o oceano está sempre ligeiramente saliente em lados opostos do planeta. Conforme a Terra gira, ela passa por essas protuberâncias de maré. Isso significa que sua praia favorita terá maré alta quando entrar nessas protuberâncias e maré baixa quando passar entre elas. Portanto, planeje seus concursos de castelos de areia de acordo. Como a Terra completa uma nova rotação em torno do seu eixo a cada 24 horas, a maioria das áreas costeiras registra 2 marés altas e 2 marés baixas por dia. Mas existem muitas exceções. A configuração dos continentes, ilhas e penínsulas impede a passagem das marés em certos lugares. Partes da costa do Golfo do México, por exemplo, registram apenas um conjunto diário de marés altas e baixas. Independentemente de onde você esteja, as marés variam em intensidade de um dia para o outro. Em todo o mundo, durante as luas cheias e novas, quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados, as marés altas são especialmente altas e as marés baixas são muito baixas. Chamamos essas marés extremas de marés de Syzygia, que, apesar do nome, ocorrem durante todo o ano, não acontecem apenas na primavera. Indo contra a corrente. Agora, vamos voltar ao Turnagain Army. Embora seja raso e estreito, o Turnagain deságua em uma ampla baía, o Cook Inlet. Nessa vasta extensão, a diferença entre as marés alta e baixa, ou seja, a amplitude de maré, pode ser drástica. Na verdade, o nível da água na Cook Inlet durante a maré alta pode ser de 10,6 metros, 35 pés, mais alto do que durante a maré baixa anterior. Adivinhou só? Acabamos de reunir todos os ingredientes necessários para produzir ondas de maré. Após a maré baixa na enseada de Cook, a água se canaliza para o estreito braço de Turnagain, gerando ondas de maré que avançam para o interior, às vezes transportando velocidades de até 38,6 milhas por hora, 24 milhas por hora. Como as pororocas só ocorrem quando as situações são ideais, nem todos os cursos d'água que desaguam no oceano podem presenciá-las. No total, existem cerca de 80 rios ao redor do mundo que sofrem com as pororocas.
A aparência tende a ser mais intensa durante as marés de Cisígia, que, inclusive, monopolizam as pororocas em alguns rios. Enquanto o Turnagan Army e o rio Batang Lupar, na Malásia, apresentam marés de pororoca 2 vezes ao dia, o rio Amazonas só recebe nos dias de lua nova ou cheia. Quando chegam as marés de Cisígia, a água do Atlântico sobe o rio Amazonas, revertendo temporariamente seu fluxo natural. Sabe-se que as ondas geradas por esse processo percorrem até 800 milhas, 497 milhas, terra adentro. Chamadas de pororoca, as ondas de pororoca do Amazonas atingem tamanhos consideráveis, chegando a medir mais de 4 metros, 13,1 pés, de altura em alguns casos. Os eventos de pororoca mais fortes ocorrem todos os anos nos equinócios. Para se prepararem para essas cheias, os moradores locais movem seus barcos, animais e outros bens valiosos para locais seguros longe da Amazônia. Acidentes ainda acontecem, no entanto. Jacques Cousteau certa vez perdeu um barco nas ondas do Pororoca enquanto filmava na América do Sul.